Oi, gente. Esse vídeo nós vamos dar sequência à resolução da prova do Enem 2020. Nós estamos utilizando o caderno amarelo. No vídeo nós vamos tratar da questão 94. Eu sou o professor Ricardo Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao canal Oficina da Física e vamos ao vídeo. Bem, vocês vão ver que essa questão 94 é uma questão puramente conceitual. Então é importante estudar os conceitos de física para resolver esse tipo de questão. Aqui nós não vamos fazer nenhum tipo de cálculo, é simplesmente o conhecimento dos conceitos, especificamente aqui o conceito de ondas. Tá? Então vamos à questão. Nós temos o seguinte: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. E aí vem a questão, né? O que ele pede na questão? A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? E aí está a razão pela qual eu falei para vocês que é uma questão conceitual. Ele apresenta nas opções ABCDE 5 fenômenos ondulatórios que eu preciso conhecer cada um deles para poder identificar qual aquele que tem relação com a tecnologia utilizada na produção desse tipo de fone de ouvido. Tá? Então, as opções são: letra A, o fenômeno de absorção; letra B, interferência; letra C, polarização; letra D, reflexão; e letra E, difração. Eu vou falar sobre cada um desses fenômenos e a gente vai, na medida que for desenvolvendo a aula, a resolução da questão, nós vamos identificar a questão correta. Então vamos seguir com a análise do fenômeno de absorção. Então, sempre que a onda se propaga em um meio material qualquer, ela vai experimentar os efeitos da absorção. O que é isso? Ela, ao se propagar, perde energia para o meio no qual ela está se propagando. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser um sólido qualquer. Então, ao se propagar nesse meio, ela perde energia para o meio. O efeito disso é uma redução da amplitude da onda. E a partir de uma certa distância da fonte emissora da onda, você deixa de perceber os efeitos da onda porque toda a energia foi absorvida pelo meio. Tá? No caso da questão, ele sugere que esse seria o fenômeno responsável ou utilizado para desenvolver os fones com tecnologia CR. Veja, não é essa a resposta, porque a absorção tem a ver com o meio de propagação da onda. Então, não teria como você fazer redução de ruído localmente, né, no caso do fone, porque é necessário que a onda se propague no meio e, ao se propagar, ela vai perdendo energia para esse meio. Tudo bem? Então, a resposta não é a letra A. Vamos seguir para analisar a letra B, que é interferência. Então, o que é o fenômeno de interferência? Veja, para falar em interferência, eu tenho que considerar a presença de duas ondas. Elas vão interferir e gerar, daí, a partir da superposição entre elas, vai gerar uma onda resultante. Ok? Então, no caso do fone CR, a tecnologia que ele usa, já antecipando a resposta, é exatamente, ele utiliza exatamente o fenômeno da interferência para gerar o efeito de redução de ruído. Como é que acontece? Ele tem um dispositivo onde captura o ruído do ambiente,
tá? Então pode ser um ruído de um ar-condicionado, ruído de um motor, de um aspirador de pó, sempre ruídos regulares. Tá? O efeito dele só vai ser mais perceptível para aquele ruído que é regular, um zumbido, né, como é o caso de motor, de ar-condicionado, etc. Bom, o que é que ele faz? Ele captura esse ruído, internamente ele faz um tratamento da onda, né, constitui esse ruído e devolve ela para o ambiente. No caso, ele vai devolver para os ouvidos do ouvinte, né? Só que ele faz o seguinte, ele provoca uma inversão de fase. Então aquele ruído que ele capturou, ele trata, inverte a fase e lança esse ruído com a fase invertida. O que é que vai acontecer quando os dois ruídos, aquele do ambiente e o outro tratado pelo fone, se encontrarem? Eles vão interferir. Como eles estão em oposição de fase, a interferência vai ser destrutiva e aí você vai observar um cancelamento do ruído e a pessoa deixa de ouvir, ou pelo menos diminui bastante o efeito daquele ruído. A pessoa praticamente deixa de ouvir o ruído por conta desse tratamento. Eu separei aqui duas imagens para a gente analisar exatamente essa questão da interferência. Nesse caso aí, ó, eu tenho uma onda verde e uma onda azul. Tá? Note que essas ondas estão em fase. A respeito dessa questão de onda em fase ou em oposição de fase, nós vamos fazer um vídeo para tratar desses temas oportunamente. Tá? Então, nós temos duas ondas aí, a onda verde e a onda azul, elas estão em fase. A interferência, nesse caso, é chamada de interferência construtiva, ou seja, as amplitudes das ondas serão somadas. E o efeito resultante é você ter uma onda mais intensa do que a intensidade das ondas que compunham a interferência. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo, deixa eu ver se foi esse aqui, nós temos aí novamente a onda verde e a onda azul, só que agora elas estão em oposição de fase. É como eu tinha dito, imagine que a onda verde seja a onda produzida por um equipamento, exatamente um ruído do ar-condicionado ou de um motor. O fone captura essa onda, internamente ele trata a onda, ele inverte a fase, produzindo aquela onda azul. E aí, essas duas ondas vão interferir. Como elas estão em oposição de fase, a interferência agora é chamada de destrutiva. E aí você vê ali a onda resultante, aquela linha vermelha, que não existe nenhum efeito ondulatório. Tá? Então, letra B, interferência, é a resposta que nós estamos buscando para a questão 94. Vamos então seguir para analisar a letra C, D e E, a título de aprendizado, né? Para a gente verificar o que é polarização, reflexão e difração. Sigamos então. A letra C fala de polarização. Veja, isso aqui é extremamente importante. O fenômeno de polarização só faz sentido, ele só existe para ondas transversais. O som é uma onda longitudinal. O que é isso? Ondas longitudinais, elas oscilam na mesma direção de propagação, ou seja, a direção de oscilação da onda coincide com a direção de propagação da onda. Essas ondas são chamadas de ondas longitudinais. Tá? Elas não experimentam o fenômeno da polarização. No caso, o som, que é uma onda longitudinal, não sofre polarização. Então, a letra C eu já posso descartar logo de cara. Tá? Quais são as ondas que podem vir a experimentar o fenômeno de polarização? São as ondas transversais. O que é isso? É aquela onda cuja direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Aí vamos ver esse desenho aqui para a gente deixar isso um pouco mais claro. Você tem uma lâmpada emitindo luz, a luz é uma onda transversal. Note que aquelas setas amarelas, elas correspondem à direção de oscilação da onda eletromagnética. Já a linha preta corresponde à direção de propagação. Então note que a direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Isso caracteriza uma onda transversal que pode sofrer polarização. Tá? Então, só recapitulando, o som é uma onda longitudinal e ela não sofre polarização. Joia? Sigamos.
A letra D fala de reflexão. O que é a reflexão? Veja, sempre que uma onda está se propagando em um meio material qualquer, ela pode vir a encontrar uma fronteira que separa esse meio de um outro meio. Por exemplo, uma onda sonora se propagando no ar, ela encontra a fronteira que separa o ar da água. O que é que vai acontecer nessa fronteira? Veja, parte da onda, ao incidir nessa fronteira, vai voltar para o meio original de propagação. Então, o som, ele encontra a fronteira que separa o ar da água e parte desse som volta para o ar. Esse fenômeno é chamado de reflexão, ok? Bom, parte da onda também consegue atravessar a fronteira. Não tem nas opções, mas essa parte que consegue atravessar a fronteira, nós chamamos de nós chamamos o fenômeno de refração. Então a onda atravessa a fronteira que separa o ar da água ou o ar de qualquer outro meio. Isso é a refração. Também ocorre nessa fronteira, ocorre também um pouco de absorção. Então, três fenômenos acontecem ali nessa fronteira. Tá? Mas o que nós estamos analisando é a reflexão. Então, a reflexão é exatamente quando uma onda encontra um anteparo ou uma fronteira que separa um meio de outro e ela volta a se propagar no meio original. Então, ela está se propagando no ar, encontra uma parede, por exemplo, e volta a se propagar no ar. Ok? Então, esse é o fenômeno de reflexão. No caso, não é reflexão que corresponde ao fenômeno utilizado para desenvolvimento da tecnologia CR. Tá? Não faz sentido você pegar um ruído e promover reflexão. Ele não vai atenuar o ruído como nós esperamos que seja feito no fone. Por último, mas nem por isso menos importante, vamos ver a questão da difração. Seria a difração um fenômeno físico utilizado para desenvolvimento da tecnologia dos fones CR? Veja, primeiro é o seguinte, o que é a difração? Difração é um fenômeno que ocorre em qualquer tipo de onda. O que é isso? A onda tem a propriedade de contornar obstáculos. Existe um experimento muito simples que pode ser feito por qualquer pessoa, que é o seguinte, imagine que você tem uma fonte sonora, uma caixa de som ligada, né, emitindo uma música, por exemplo, e você se posiciona atrás de uma parede. O fato de você estar atrás da parede não impede que você ouça o som. Por quê? Porque a onda sonora consegue contornar esse obstáculo que é a parede. Então, essa propriedade de contornar os obstáculos é o que nós chamamos de difração. No caso, não é o fenômeno utilizado para o desenvolvimento da tecnologia. Tá? Também aqui você não existe sentido em você utilizar isso para reduzir ruído, tá? Uma vez que a difração simplesmente é um efeito de transpor obstáculos, que é uma característica de qualquer onda, certo? Então, resumindo, a questão 94, caderno amarelo, a resposta correta é interferência, letra B. Bem, gente, concluímos então a questão. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e, se possível, comentem, né, o que vocês acharam, mandem sugestões para que nós possamos melhorar os nossos vídeos. E nós vamos seguir então com as questões do Enem 2020, caderno amarelo. Como eu tinha dito, nós vamos fazer um vídeo com uma questão até finalizar a prova. Beleza? Nos encontramos então nos próximos vídeos. Valeu!